No meu canal. Eu me chamo Almira Reuter, sou artista plástica, tenho 77 anos e gosto também de escrever. Estou aqui para falar de arte, para as pessoas, principalmente da terceira idade, que estão querendo, às vezes, têm vontade, desejo de começar alguma coisa, como também exteriorizar seus sentimentos, né? Às vezes não é só com o intuito de ser artista, mas exteriorizar, ficar mais leve consigo mesma. Aqui é o canal, certo? Que eu quero estar do seu lado, fazendo parte desse seu movimento de transformação. Por quê? Porque a arte, ela nos dá uma leveza imensa em nossas vidas. A nossa liberdade começa a aparecer, aquela liberdade que às vezes nós mesmos tolimos, nós conseguimos liberar mais, sermos mais abertos, mais felizes e perceber as coisas mais simples da vida. E para falar nisso, eu gostaria muito que vocês fizessem positivo aí para mim, clicasse aí, que vocês compartilhassem, que vocês comentassem em meu vídeo, para assim ele criar asas e voar como eu vou voando, né, na minha liberdade de ser. Então, eu convido vocês no momento para me acompanhar em minha história, que aqui eu sou uma contadora de histórias também. Adoro contar histórias, mas histórias da vida, histórias de momentos que eu passei, histórias de coisas boas, coisas cômicas, que de repente eu já tive que passar, né? Então aqui é o canal para isso. O que você quer, você aceita? Então vamos, venha me acompanhando. Venha me acompanhando. Hoje eu vou voltar lá na minha infância. Mas na minha infância mesmo. Eu vou voltar quando eu tinha uns 5, 6, 7 anos, que é o que eu lembro. Me recordo de tudo. É como se estivesse passando agora em minha vida, as coisas daquela época. E eu vejo que como tem influência nesse passar de anos, 5, 6, 7, 8 anos, para ela guardar dentro de si tudo aquilo que ela passou, tanto para o lado bom, como para o lado, de repente, ruim. E eu tive o privilégio, a sorte, de ter encontrado coisas lindas que me marcaram nesta fase da minha idade. E que vem influenciar depois que eu seja adulta, que eu vim ser adulta. E cada vez que eu vivo mais, eu percebo mais quanto essa idade foi importante para mim. E eu fui uma criança muito privilegiada nesta fase de idade. Eu fui preenchida por duas pessoas muito importantes na minha vida. Pessoas simples, mas que me fizeram crescer como indivíduo, mesmo naquela época
Eles me ensinaram a olhar as coisas simples da vida e que poderiam me dar prazer. Duas pessoas simples, muito simples, né? Eu vou começar da onde eu morava, para vocês. Eu morava em Arthur Castilho, que antigamente chamava 158, hoje se chama Serra dos Aimorés, em Minas Gerais. Nasci na década de 1946, né? Então a cidade era uma cidade pequena e uma cidade que não tinha energia, não tinha luz. Poucos eram os lugares que tinha energia e luz. E nós tínhamos, porque tínhamos um bar, né? E primeiro tivemos uma loja, que eu me lembro também, mas depois tivemos um bar. Nessa época nós tínhamos o bar. E precisávamos então da luz. Com isso, tinha então um motor lá do bar, o motor para casa, né? E ali, naquele momento, tudo surge em minha frente. Como a cidade era escura, tinha uma lâmpada assim na parede do bar, acesas, geralmente ficava acesa naquela escuridão. E as borboletas voavam sem parar, borboletas de todos os tipos, de todas as cores. Lindas borboletas de todas as cores. E eu ficava ali em pé, olhando aquelas borboletas pousarem e voarem, pousarem e voarem. E ali, naquele lugar, eu começo a perceber as cores. E vi que a cor ela é infinita. Você vai misturando, você vai fazendo outra cor, você vai... Assim é a borboleta. Ela vai em degrau assim, as suas asas coloridas, uma coisa maravilhosa que eu ficava encantada com aquilo. Então, elas tiveram uma importância muito grande neste momento meu de ver as cores, que eu guardei para sempre. Até hoje, eu fico encantada com a borboleta, encantada. Não sei fazer borboletas, é interessante isso. Minhas borboletas eu acho assim, falo, meu Deus, do jeito que eu amo borboleta e minhas borboletas não são tão lindas, tadinhas. Mas elas são feitas com um amor tão grande, que é o mais importante. Eu acho esse amor que eu tenho pelas borboletas. O amor está em tudo, né? O amor é o principal sentimento do ser humano. Quando ele consegue desdobrar isso, então, para alguma coisa, é um privilégio da vida. Assim penso eu. Então, morávamos nessa cidade pequena. E nossa casa era uma casa boa. Tinha 2 pavimentos, era um sobrado. Tinha uma escada. Tinha um carramação lindo de flores amarelas naquela escada. E um jardim plantado por minha irmã Neide, que era de margaridas, era de dálias lindas. Tinha dálias simples e dálias dobradas, assim diziam. As rosas vermelhas, brancas, amarelas. Minha irmã tinha um maior cuidado com esse jardim e na casa ela era cor-de-rosa e tinha na janela aquela cantoneira onde era plantado flocos lilás, cor-de-rosa, azuis. Eram lindos os flocos caindo da janela.
Foi uma criança que eu era encantada com a nossa casa. E trago ela sempre nas minhas escritas e trago ela nas minhas pinturas. É um sentimento tão maravilhoso que eu sinto em lembrar da minha casa. Achava tudo grande, os quartos eu achava imensos, os corredores eu achava imensos, a varanda, meu Deus, que varanda imensa que eu achava. Interessante que tem uns 8 anos, mais ou menos, atrás, eu volto lá pela primeira vez, depois de tantos anos, e peço licença à dona da casa para eu ver a casa. E eu vi que não eram tão grandes assim. Eu fiquei na janela, do lado que dava para a parreira linda que o papai tinha plantado. E fiquei pensando em tudo que eu passei naquela casa. Parecia que eu ouvia as vozes de todos, da minha mãe, do meu pai. E o piso da cozinha continua intacto, é o mesmo piso da época. Foi uma sensação que vocês não imaginam, só que era tudo melhor do que eu pensava. Foi uma experiência fantástica ir lá em 158, em Arthur Castilho, porque passeei. Uma amiga minha foi me filmando, que a Renata Rocha foi me filmando. Um dia, quem sabe, poderei fazer um filme disso, né? Que a minha ideia é esta. Eu estava, inclusive, completamente diferente da agora. Eu estava com os cabelos pintados quando eu fiz as filmagens. Então, fomos aonde a Maria Fumaça parava na estação. Tinha o sino lá ainda, né? Na Maria Fumaça. Ai, ficou linda a filmagem que a minha amiga fez de mim naquele momento. Encontramos um homem, e esse homem conhecia meus pais, lembram daquela época, era um senhor de idade. Então foi muito, muito gostoso ter ido lá, que aquilo tinha ficado uma lembrança muito grande, pois nós mudamos de lá quando eu tinha 8 anos de idade. Começa a minha história aí, para falar de 2 pessoas que foram muito importantes nessa época na minha vida. 2 pessoas simples, mas que formaram a minha personalidade, sem eles nem pensarem que estavam fazendo aquilo comigo. A primeira pessoa, ela se chama Vovó Furtosa. Eu vou deixar aqui, estou deixando aqui na frente e vou deixar, quando acabar o vídeo novamente, a foto dos 2 que eu pintei. Quando eu fiz a minha exposição, lembrando da minha infância, lembrando da minha vida, da minha juventude, né? E então eu fiz todos, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, e não podia faltar de maneira alguma ser os primeiros, a Vovó Furtosa e o Amarílio. A Vovó Furtosa era uma senhora mais ou menos quase 90 anos naquela época já, mas ela ainda trabalhava. Ela fazia, ela que cortava os cocos para nós, que ralava para poder fazer o sorvete, fazer o picolé. E eu ficava encantada, porque ela colocava numa gamela grande aqueles cocos, e ela batia com o facão, e não sei como ela conseguia tirar aquela casca inteira daquele coco. E o coco ficava todo inteirinho, e ela ralava aquilo, e mamãe falava, nunca vi ninguém igual Vovó Furtosa. O coco dela rende. Eu escutava isso sempre.
e não entendia o que era aquilo que mamãe falava. Hoje, quase na idade da vovó que eu estou, eu lembro disso, né? A vovó Frutuosa é a pessoa mais importante na minha vida, na minha formação como pessoa. Mamãe teve uma parte muito importante, né? É claro, mas a importância dela foram de coisas simples e que me envolveram tanto que até hoje eu guardo aquilo como sendo até santo, aquele pensamento meu, aquela vivência que eu tive com ela. Ela era negra, ela tinha sido escrava quando pequena, dizia ter as marcas, mas eu nunca vi, ela nunca me mostrou as marcas. Ela usava um torso grande branco e a roupa dela rendada, que ela fazia nos birros, que eu ficava encantada quando eu chegava lá, ela estava fazendo as rendas. A saia dela sempre era um chitão colorido, né? Ela fumava cachimbo e fazia rapé. Rapé, se ninguém sabe, é uma coisinha assim que cheira do fumo e coloca assim e cheira, chama-se rapé. Aí ela espirrava depois, acho que era para limpar, fazer a limpeza daqui, do rosto. E eu ficava encantada. A vovó Frutuosa, ela sabia muita coisa. Era uma vivência que hoje eu vejo que... Hoje eu conto histórias por causa dela. Ela que me ensinou a contar histórias. Ela foi a minha contadora de história. E tinha uma coisa muito importante que ela fazia, que eu adorava. Quase todos os dias ela me benzia com as folhas para poder tirar o mal olhado e a espinhela caída. E eu adorava a vovó me benzer. Ela me mostrava ali, naquele momento, o poder da espiritualidade. Só que eu não sabia, né? Eu não sabia o que era aquilo. Mas eu achava que ela era uma santa. Se ela podia benzer a gente, ela era uma santa. Para mim. Tinha uma árvore em frente da minha casa que se passava a rua, que era tudo de chão, né, naquela época. Ela sentava nesta árvore. Me emociono quando lembro. Com um banco aonde eu sentava e ela mandava eu deitar no seu colo. E eu deitava e ela fazia cafuné na minha cabeça o tempo todo. E me contava histórias. Não histórias de Chapeuzinho Vermelho, não histórias daquela que é adormecida, que eu esqueci agora aqui. Não, essas histórias nunca me encantaram. Ela me contava as histórias da sua vida, a sua trajetória até chegar até então. E eu escutava aquilo milhares de vezes, a mesma história. E eu ficava encantada com tudo que ela contava para mim. Porque não era história inventada, não. Era história viva, né? Eu acredito. Então, eu gostava daquilo. Eu queria saber como que é viver e chegar naquela idade, entendeu? E ela era uma sabedoria nisto, né? E assim, a gente depois, geralmente ia lá na casa dela um instantinho.
Ela me levava, depois ela me trazia. E para ir para lá, a gente passava a estrada de ferro. Passava a estrada de ferro. E depois virava à direita, passava em frente do cinema e virava à direita. E logo depois ia assim reto. Estava a casa dela de Supapo, que era feita de taliscas, né? E com barro batido. E ali eu entrava, parecia que eu estava entrando num palacete. Eu era encantada com a casa da vovó. Era encantada com a casa da vovó. Eu queria ter uma casa igual. Eu queria morar naquela casa. Eu falava com ela. Ela falava assim, minha filha, você nunca vai morar numa casa dessa. Porque você sempre morou no casarão. Você vai ter uma vida diferente da minha. Não vai ser igual à minha. Você vai ter outro tipo de vida. E eu falava, não, vovó. Eu vou morar numa casa igual à sua. Eu quero morar numa casa igual à sua. E vou morar. Ela ria, sabe, me abraçava. E na casinha dela tinha uma sala, era um quarto só. E o quarto não dava a porta para a sala, não. Dava para a cozinha. Né? E muitas vezes eu chegava, eu sentava assim na cozinha e olhava ela entrar dentro do quarto. Né? E ela, então, ela ia lá, abria um buraco e sacudia lá o colchão, que era de palha de milho, e eu ficava ali olhando como é que era aquilo que ela fazia. E eu falava com ela, eu quero dormir num colchão igual esse seu fofão, assim. Ela ria demais de mim. A cozinha dela era linda, era uma poesia. Era umas latinhas que brilhavam na parede. Tinha um pano todo bordado, onde ela enfiava os garfos, as facas, as colheres. E as tampas. O fogão foi ela quem fez. Fogãozinho de barro. E todo branquinho. Na parede também da cozinha, ela passava barro branco. Toda a casinha dela por dentro era passada barrinho branco. Ela pegava no rio o barro e passava na casa. Com isto, a vovó me ensinou a eu olhar coisas simples da vida. Olhar que para a gente ser feliz, as coisas mais simples é que dão simplicidade a gente. Às vezes podemos ter rios de dinheiro e não sermos felizes. Como também podemos não ter e não sermos também. Mas o que ela me mostrou é que daquele jeito a gente podia ser feliz também. E com aquilo eu aprendi a olhar as coisas simples, os ambientes simples, que hoje eu transmito isso nas minhas pinturas e nos meus afazeres. E no meu olhar da vida. Quando às vezes eu estou triste, quando eu estou alegre, eu lembro desses momentos de ensinamentos da minha avó, sem querer, ela me ensinou. E me dá paciência, então, para eu passar os meus momentos difíceis com isso. Porque eu via a paciência dela no dia a dia das coisas. Então, a vovó foi para mim esta pessoa que me ensinou a perceber, a criar situações diferenciadas de algum processo que eu venha passar. Com isto,
eu chego aqui neste ponto da história que, mas depois eu vou contar para vocês lá no Mato Grosso, quando aí eu vivi tudo isso. Essa poesia de ver a vida, de sentir a vida como ela sentia. E a outra pessoa era meu amigo louco, que se dizia o Amarílio. Ele era negro também. E ele era tido como louco, porque ele falava de cifras ainda inexistentes. Ele falava de bilhão, de trilhão, e naquela época era só 1000 réis. E ele já falando nisso, todo mundo falava, Amarílio é louco, é louco. Nós tínhamos uma cisterna. A cisterna era muito profunda, porque a água deu muito fundo. E tinha uma escada que se subia numa casinha além da altura do sobrado, para poder colocar água na caixa para vir para o sobrado. E quem enchia essa caixa era praticamente só Amarílio. Só tem que ele não via que ele tinha enchido a caixa. E mamãe gritava, eu gritava lá de baixo, Amarílio, já encheu a caixa, Amarílio, já encheu a caixa. E Amarílio não escutava. Amarílio, já encheu a caixa. E todo mundo, gente, vai lá, uma pessoa, a mamãe falava, avisar Amarílio, e já encheu a caixa. Às vezes eu ia correndo na escada para avisar Amarílio que tinha enchido a caixa. Ele era muito bem tratado lá em casa, a mamãe tratava ele com muito carinho. E arrumou um quarto para ele embaixo, para ele ficar, porque ele dormia na rua. E com isso, eu fiquei muito amiga do Amarílio. Muito amiga do Amarílio. As crianças da cidade corriam atrás do Amarílio, jogando pedras, jogando isso, jogando aquilo. Ele corria atrás daquelas crianças. E eu gritando, às vezes, atrás, param com isso, não faça isso com o Amarílio. O Amarílio era igual a vovó. Eu sentava, ele me carregava no colo, com o maior carinho. O Amarílio me ensinou que nós temos que ter sonhos, que nós podemos sonhar com coisas que ainda não aconteceu com a gente. E que o sonho, ele fortalece a você. A esperança, ele fortalece você. E quem me ensinou isso foi ele, sem saber. Quando eu lembro dele falando de milhões, quando eu via o sorriso dele, dos sonhos melaborantes que ele falava, das palavras que ele inventava. Hoje eu vejo eu inventando no inglês do mesmo jeito. Então eu fui uma pessoa, quando criança, nessa idade, de um privilégio muito grande de ter essas duas pessoas comigo. E de ter as borboletas do meu lado, que me mostraram que eu posso voar. Mostraram que eu posso ter encantamento no meu voo. Que eu não preciso ficar pensando que eu não vou voar. Que eu consigo voar. Que eu consigo ir aonde eu quiser alcançar. Quando eu mudei de Arthur Castilho, nós mudamos para Medeiros Neto, porque meu pai, no momento, não tinha ido bem nos negócios
E mamãe então enfrentou um cartório em Medeiros Neto como tabeliã. E nós fomos então para lá. E nunca mais voltei. Em Arthur Castilho fui voltar, como eu falei no início, agora depois de idade. O que aconteceu? Eu estava para casar, fui na cidade próxima que chamava Teófilo Otoni para comprar um enxoval com a mamãe. E quando nós íamos numa calçada, vinha uma pessoa já envelhecida do outro lado da rua, que eu não conheci, com um saco nas costas, e mamãe também não conheceu, com um saco nas costas, que quando ele me viu, ele começou a gritar de lá: Almira, Almira, Almirinho, Almira, Almira, Almirinho. Quem era? Era o Amarílio. Quando eu vi, eu não vi a hora que eu saí correndo e nós dois nos encontramos na metade da rua. Nós dois nos abraçamos e choramos muito. Eu e o Amarílio. Foi assim emocionante o nosso encontro. E foi o último encontro nosso. Foi nesse momento. Guardo até hoje ele gritando meu nome. Ele deveria estar sonhando muito em me encontrar. E ele ainda me encontrou. Depois de moça, já para casar. É linda, né? Eu acho linda essa história minha. É história de vida, ela é maravilhosa, de cada um de nós, se nós olharmos. Toda história tem sua beleza. E nós devemos ter prazer em contar. Por quê? Porque nós estamos vivos até hoje. E isso é um privilégio de poucos. Um privilégio de poucos. Então, eu conto histórias. Histórias da vida. Histórias da vida. Vou continuar contando para vocês, enquanto eu tiver histórias para contar, que eu não sei, logo vai acabar também essa história, né? Aí o que eu vou fazer? Mas eu vou inventar histórias. Com certeza. Eu vou na trajetória da vovó Fortuosa, que foi ela que me ensinou a contar histórias e mostrar que a vida, ela é muito importante, que a gente precisa falar, a gente tem que contar, talvez para servir para outras pessoas, por que não? A nossa história. História é história. Ela nunca envelhece. Por isso, peço para vocês darem positivo para mim aqui, compartilharem. Se inscreverem se você não se inscreveu. Vá lá, se inscreve para mim. Eu preciso voar, ser igual às borboletas, levando cores, levando alegria para todos vocês. Um beijo para todos.